Olá, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Crianças, hoje nós vamos fazer uma revisão do assunto que nós estudamos durante esse período do confinamento da pandemia, tá bom? Para que nós possamos entrar aí de cabeça no nosso novo sistema de aulas que teremos, as aulas praticamente presenciais, presenciais online todos os dias. Nós precisamos rever desde o início lá das grandes navegações para que possa fluir mais naturalmente o nosso conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos fazer uma revisão, vamos reativar aí na memória algumas coisas que possivelmente possam ter sido esquecidas, ok? Vamos começar primeiro vendo um exemplo de contato entre europeus e nativos durante o período das grandes navegações. Crianças, olha essa pintura, que coisa fantástica, representando aqui a chegada de um navio português. Olha só, podemos ver aqui um símbolo muito utilizado pelos portugueses, a Cruz de Malta, e nós temos aqui a população que já não é nativa realmente, mas ainda temos exemplos de nativos tendo contato com os europeus que chegavam. Crianças, vamos relembrar agora o que foi que motivou primeiramente essas grandes navegações para homens se lançarem ao mar em viagens que duravam muitas vezes 6 meses, 1 ano, sem condições precárias, pouca comida, pouca água armazenada, riscos de doenças que poderiam ser facilmente evitadas, como o escorbuto. Vocês lembram do que é o escorbuto? Escorbuto é aquela doença que as gengivas ficam com aparência de esponja, que acontece devido à falta de vitamina C no corpo. E da onde que vai tirar uma laranja para chupar dentro de um navio depois de 6 meses de viagem? Não dá, né, crianças? Não tem geladeira para armazenar comida. Então, esse tipo de doença que facilmente podia ser evitada era uma doença comum no período das grandes navegações. O que fazia esses homens se lançarem ao mar? Primeiro quesito, primeiro ponto, a expansão da fé cristã. A igreja era uma grande incentivadora das grandes navegações. Ela estimulava os navegadores a levar a fé cristã a novos lugares e a povos ainda não catequizados, ou seja, povos que ainda não conheciam a fé cristã. Segundo ponto, adquirir riquezas através dessas viagens, já que os navegadores, quando chegavam em um local que ainda não havia sido descoberto, não havia sido catalogado no caso, eles encontravam muitas matérias-primas, muitos minérios, enfim, muitas riquezas naturais que eles se apoderavam, não é? Temos esse exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, onde muito ouro foi levado, muitas pedras preciosas e principalmente o pau-brasil, aquela madeira avermelhada de onde se retirava a cor, o tingimento para os tecidos. E por que, professor, que era tão importante esse tecido vermelho? Porque o vermelho era a cor que representava a nobreza. Apenas os reis, apenas as pessoas ligadas à realeza e à nobreza podiam utilizar o vermelho. Então, se eu tinha vestes vermelhas, significava que eu fazia parte da nobreza, ok? Isso, entre outras, e principalmente durante esse período buscavam as especiarias, aqueles vários condimentos, aquelas várias matérias-primas das quais se adquiriam produtos, temperos, remédios, ok? E que eram muito valorizados pelos europeus e pela população em geral, tá bom? Então, basicamente, esses 3 motivos motivaram os navegadores a se lançarem nessas viagens perigosíssimas em busca dos lucros gerados pela venda das especiarias, em busca de novos lugares. E também podemos colocar a busca pelo reconhecimento, pela fama que era adquirida também, já que 1.500 anos depois a gente ainda está falando sobre Pedro Álvares Cabral, que foi quem iniciou o processo de colonização no nosso país. Beleza? Seguindo em frente,
Aqui nós temos um mapa demonstrando as rotas marítimas portuguesas e temos também as rotas dos navegadores espanhóis. Olha só, em vermelho nós temos as primeiras viagens. Aqui, olha, principalmente, podemos observar que as primeiras viagens portuguesas se concentraram no litoral da África. Por que se concentraram no litoral da África, professor? Porque eles estavam tentando contornar este pequeno espaço aqui, que antes de Bartolomeu Dias era chamado de Cabo das Tormentas, devido a ser um ambiente extremamente hostil, uma área muito perigosa para a navegação. Muitos morreram tentando fazer essa travessia e depois que o Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, o rei Dom João acabou renomeando como Cabo da Boa Esperança, já que tinha-se a expectativa de que Portugal iria adquirir altos lucros, iria ganhar muito dinheiro realizando viagens até as Índias. E essas Índias, professor, que tais de Índias são essas? São as áreas aqui, olha, da Ásia, ligadas à Ásia, onde eram encontradas as especiarias, ok? Então vamos ver aqui agora a viagem de Vasco da Gama, está representada aqui em laranja. Enquanto Bartolomeu Dias veio e contornou o Cabo da Boa Esperança, o Vasco da Gama conseguiu realizar a primeira viagem bem-sucedida até as Índias, 10 anos depois do feito de Bartolomeu Dias, tá bom? O Vasco da Gama conseguiu fazer essa viagem em segurança e retornar. E nós temos aqui representado nessa cor, um pouquinho mais puxada para o amarelo, a viagem de Pedro Álvares Cabral, que veio em 1500 e aportou aqui em Porto Seguro, dando origem, dando início à colonização do nosso país, beleza? E temos aqui, olha, vou colocar dos navegadores espanhóis somente a de Cristóvão Colombo, a principal viagem realizada por Cristóvão Colombo, que partiu aqui da Espanha e tinha o objetivo de circular o planeta Terra. Vamos relembrar que nessa época muitas pessoas tinham a crença de que o planeta Terra era plano, que a Terra não era esférica, não era redonda. E o Cristóvão Colombo afirmou: olha, se vocês me derem alguns navios, vou navegar sempre na direção oeste e contornarei a Terra, já que a Terra é redonda, e assim chegarei até as Índias sem ter que enfrentar o Cabo das Tormentas, sem ter que contornar o litoral africano, que é extremamente perigoso, ok? O pensamento de Colombo estava correto. Sim, nós sabemos que a Terra tem um formato arredondado, ela não é esférica, não é perfeitamente redonda, mas ela é arredondada. E se nós navegarmos em direção a oeste, sim, nós iremos contornar o planeta e iremos chegar até aqui a Ásia. O que ele não contava era com esse imenso continente americano, que ele morreu afirmando que era as Índias, que eram as Índias. Cristóvão Colombo defendeu até a sua morte que ele havia realizado a viagem até as Índias, que ele tinha conseguido o seu objetivo, mas posteriormente um outro navegador iria provar que ele não estava correto. E esse navegador se chamava Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio teve seu nome eternizado aqui no nome do continente, ok? Continente americano. Vamos seguindo em frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as especiarias, crianças. Esses temperos, remédios, essas matérias-primas de muita importância, de extrema importância no período das grandes navegações. Vamos ver, olha só, a cúrcuma que tanto temperava quanto dava cor aos alimentos. Era um condimento muito apreciado. O orégano
nós todos conhecemos, ali sobre a pizza sempre tem o orégano. Mas professor, para que serve o orégano em cima da pizza? Eu não gosto do gosto do orégano. Só tem um detalhe, crianças, o orégano é um excelente ajudante da digestão do nosso corpo. Ele está lá, não é só para deixar a pizza bonitinha e cheirosinha, não, e sim para ajudar na digestão, ok? E desde a época das grandes navegações já se sabiam disso. As pessoas faziam chá de orégano, colocavam orégano nos alimentos para ajudar na digestão, beleza? Noz moscada, além de ser um excelente remédio para questões estomacais, também serve como condimento nos alimentos, também serve para temperar. Pimenta, essa pimenta aqui, a pimenta do reino, nós utilizamos ela, além de tempero nos alimentos, ela era usada principalmente para manter os alimentos condicionados, para que a carne não apodrecesse. Era a maneira que se tinha para fazer com que a carne durasse um pouquinho mais sem apodrecer. Era muito comum nessa época consumir-se carne podre e ter doenças relacionadas à carne apodrecida, já que não existia geladeira nessa época, né, crianças? Gengibre que a gente conhece popularmente como mangarataia. Garganta tá ruim, balinha de mangarataia resolve. Nessa época também sabiam disso e faziam muitos chás de gengibre para problemas ligados às vias respiratórias. Alecrim, salsa e tomilho, excelentes conservantes do alimento, também conseguiam conservar os alimentos comestíveis por mais tempo, além de terem sabores bem específicos, quando bem preparados ficam uma delícia. Está parecendo o programa da Ana Maria Braga esse negócio, hein, crianças? Está parecendo um programa de culinária. E aqui nós temos o cravo, que, assim como a pimenta, mantém os alimentos sem estragar por mais tempo. Também era usado para pagar impostos. Olha como era valioso o cravo. Era aceito como pagamento de impostos na maioria da Europa, em quase toda a Europa, e era usado para curar envenenamentos também. Beleza? Seguindo em frente, olha só nosso amigo Vasco da Gama e o Bartolomeu Dias. Vasco da Gama, relembrando seu grande feito, vamos lá. Vasco da Gama foi quem conseguiu concluir a viagem até as Índias de forma segura, contornou o litoral africano e chegou até as Índias, eternizando seu nome na história. E o Bartolomeu Dias foi responsável por contornar o Cabo das Tormentas, assim o rebatizando como Cabo da Boa Esperança. Sem a viagem de Bartolomeu Dias, a viagem de Vasco da Gama não seria possível. E, relembrando, a viagem de Vasco da Gama ocorreu 10 anos após a viagem de Bartolomeu Dias. Beleza? Seguindo em frente, Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo, o navegador italiano que navegava a favor das bandeiras espanholas e que queria chegar até as Índias circulando o planeta Terra, não contornando o litoral da África, mas sim navegando em sentido contrário, com o objetivo de chegar até as Índias. Ele tinha razão no seu pensamento? Tinha razão, só não contava que ele ia encontrar um continente ainda desconhecido antes, a América. Só que morreu afirmando que havia chegado às Índias e o nosso querido Américo Vespúcio aqui falou que não, que ele havia encontrado um novo continente e esse continente foi batizado em sua homenagem. Acabou provando que o Cristóvão Colombo não estava certo em relação a serem as Índias e teve seu nome eternizado na história também. Embora Cristóvão Colombo também tenha uma grande parcela, um grande reconhecimento dentro da história, beleza? E finalmente, olha o Pedro Álvares Cabral aqui, uma carinha de quem quer descobrir um Brasil, hein? Uma carinha de quem está
querendo chegar, está se babando todo para chegar no Brasil. Olha só, crianças, o Pedro Álvares Cabral, brincadeiras à parte, foi de extrema importância para o nosso país, já que a partir da expedição dele, o nosso país começou a ser colonizado em 1500. Pedro Álvares Cabral aportou lá na Bahia, na cidade de Porto Seguro, que assim foi chamada devido ao seu embarque, que foi realizado de maneira segura, de maneira que os navegantes portugueses conseguiram se restabelecer. Já era uma viagem muito longa, muito desgastante, então para eles foi uma bênção, e sem Pedro Álvares Cabral nós não estaríamos aqui contando essa história, ok? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E lembrando sempre, dúvidas, se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algo a acrescentar, a partir da próxima aula, nós estaremos conversando mais próximos, estaremos em live constantemente todos os dias. Anotem direitinho para que a gente possa sanar essas dúvidas. No mais, muito obrigado, vejo vocês na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.